Olá, olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Jean Peter, sou professor de Direito Constitucional do Ponto. Meus queridos, hoje a conversa será direcionada àqueles candidatos, àqueles concurseiros que estão focados na prova de agente de segurança penitenciária do estado de Pernambuco. Edital aberto, as inscrições iniciam-se hoje, no dia 7 de junho de 2017, tá joia? Nós temos a prova aí com previsão para o dia 20 de agosto. O concurso vai trazer a princípio aí 85 vagas, tá joia, pessoal? Mas nós sabemos aí no potencial de convocação desse concurso, justamente pelo fato de o estado de Pernambuco está com uma demanda muito grande, né, de agentes penitenciários, agentes de segurança penitenciária. Então é um concurso que vale a pena você ficar atento, vale a pena você se dedicar a ele, porque pode aí te proporcionar uma remuneração acima de R$ 3.800, não é verdade? Então já é uma boa oportunidade para você alçar voo aí na sua carreira pública. Meus queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do direito constitucional e do edital previsto, né, dentro do direito constitucional aí para a sua prova. Vamos verificar que é um edital gostoso de trabalhar, é um edital que não é dado, né, de graça ao candidato, mas não é um edital impossível de estudar. E considerando a prova aí no dia 20 de agosto, você ainda tem um tempo relativamente razoável para estudar, mas olha, tem que começar já, porque o seu candidato aí, o seu concorrente, está com sangue nos olhos, está querendo aproveitar essa vaga, não é isso mesmo? Então vem comigo para o quadro, que eu vou te mostrar quais os tópicos previstos aí para caírem, né, para serem cobrados nessa prova de agente de segurança penitenciária do estado de Pernambuco, e vamos destacar aqui dois temas dentro desses tópicos que podem ser esperados aí na sua prova, tá joia? Vem comigo para o quadro, olha só. Pessoal, a banca esperada para esse concurso é a banca CESP, né? Agora, muito cuidado, porque nós temos a banca CESP elaborando questões de múltipla escolha e banca CESP elaborando questões de certo ou errado. Para a sua prova de agente penitenciário, tá joia? Agente de segurança penitenciária do estado de Pernambuco, terá a banca CESP elaborando, portanto, questões de múltipla escolha, com 5 alternativas para você selecionar aquela que julgar correta ou incorreta, de acordo com o enunciado da prova, tá joia? Vem comigo para o quadro então, ó. Nós podemos esperar aqui para o nosso concurso princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, meus amigos. Dentro de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vocês vão ver o regime de governo adotado pelo Brasil, vão ver a forma de governo adotada pelo Brasil, a forma de Estado adotada pelo Brasil, né? A indissolubilidade do pacto ou do vínculo federativo. Vocês veem separação dos poderes, vocês veem fundamentos, objetivos e princípios de relacionamento internacional do Brasil. Todo esse conteúdo que eu falei aqui, você verá do seu artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, e é tema que a banca CESP adora colocar em prova, e você não pode se dar o luxo de errar, porque senão muitos concorrentes passam à sua frente aqui, com um erro em apenas essa questão, beleza? Volta para o quadro comigo. Olha só, aqui nós temos um tópico mais teórico, né? Fala da aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, contida, limitada. E aqui com destaque para normas programáticas. Meus queridos, este conhecimento também é muito cobrado em prova, porque se baseia numa doutrina de um constitucionalista muito famoso, né, o professor José Afonso da Silva. Professor José Afonso da Silva, inspirado na teoria da executoriedade das normas constitucionais dos Estados Unidos, né, norte-americana, professor José Afonso da Silva desenvolveu uma teoria da eficácia das normas constitucionais.
E aí o professor José Afonso da Silva trabalha normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. E olha só, dentro desse conteúdo, né, de normas de eficácia limitada, nós temos aqui o professor José Afonso da Silva trabalhando as normas declaratórias de princípios programáticos, também conhecida como normas programáticas, que traçam metas, objetivos, diretrizes para o Estado alcançar. Então, portanto, esta parte do seu edital merece aí uma atenção, porque é uma parte teórica, não se baseia meramente no texto da Constituição, não é isso mesmo? E é muito cobrado em prova, tá ok? Vamos ver durante o curso com absoluta tranquilidade a teoria do professor José Afonso da Silva. Vem comigo para o quadro. Olha, aí voltamos de fato para a nossa Constituição para estudar os direitos fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, sociais, de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Aqui nós estamos falando do título 2 da nossa Constituição Federal. Começa ali no artigo 5º e vai até o artigo 17, tá joia? Todo esse conteúdo abarca ali os direitos fundamentais previstos na Constituição. Ah, Jean, eu posso ter direito fundamental fora deste rol, fora deste título 2? Claro que pode. Você tem, por exemplo, a anterioridade tributária, né, pessoal, garantida lá por volta do artigo 150 da sua Constituição Federal. Então, perceba, os direitos fundamentais não se esgotam meramente no título 2 da Constituição, mas para efeito do seu concurso, é aqui que focaremos a nossa atenção. Beleza? Tranquilo? Ótimo! Vem comigo para o quadro. E aí, deixaremos a vertente, né, a atenção dos direitos fundamentais e passaremos a olhar para o Estado, passaremos a olhar para a organização político-administrativa do Estado, né? Vamos tratar aqui do Estado Federado Brasileiro, quais são as suas características, vamos tratar de cada ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E trataremos também dos territórios. Cuidado aqui, porque território não é ente federativo. Território não possui autonomia política, tá joia, meus amigos? Temos como entes federativos União, Estados, Distrito Federal e municípios. Jean, o que são territórios? Territórios, meus amigos, hoje em dia não existem no Brasil, beleza? Mas eles podem ser criados. Por exemplo, por um desmembramento de um estado membro, tá? Então, imaginemos o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco pode desmembrar parte do seu território, né, para formar efetivamente um território. Este território será, na verdade, uma autarquia territorial pertencente à União, uma autarquia federal, tá joia? Então, territórios não são entes federados. Vale lembrar vocês aí de Pernambuco, né, que nós tínhamos um território muito conhecido aí de vocês, o território de Fernando de Noronha, né, que com a Constituição Federal de 1988 foi aí reincorporado ao estado de Pernambuco, tá joia, meus amigos? Então aí vocês têm um claro exemplo da existência, né, passada de um território federal, tá joia? Cuidado, território não é ente federado. Muito cuidado com isso e volta comigo para o quadro. Nós passaremos, portanto, para a organização dos poderes. Organização dos poderes, trataremos de poder executivo, com suas atribuições e responsabilidades, né, no presidente da República, poder legislativo, falaremos de estrutura, funcionamento, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, feito pelo Tribunal de Contas. Falaremos também do Poder Judiciário, na sua organização, competências, falaremos de Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça ganha especial relevância dentro dessa organização dos poderes. Por quê? Conselho Nacional de Justiça, por mais que pertença, né, por mais que seja um órgão do Poder Judiciário, está expressamente taxado lá no artigo 92 da Constituição, o Conselho Nacional de Justiça não exerce jurisdição. O Conselho
Conselho Nacional de Justiça não diz o direito, não é verdade? O Conselho Nacional de Justiça, portanto, é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Ele visa o controle da atuação administrativa, financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Estas são basicamente as finalidades do Conselho Nacional de Justiça. E, portanto, meu amigo, dentro do Conselho Nacional de Justiça tem muita coisa a se falar. Composição, as atribuições e competências do Conselho Nacional de Justiça, isso tudo veremos ali dentro do tópico Poder Judiciário com todas as ressalvas pertinentes, beleza? Volta para o quadro comigo e aqui, por fim, nós vamos ter as funções essenciais à Justiça: Ministério Público, Advocacia Pública e Defensorias Públicas, normas que vão ali basicamente do artigo 127 da Constituição ao artigo 135. Aqui nós temos que dar uma relevância, uma importância maior, ao Ministério Público. Claro, o Ministério Público sempre cai muito em prova, mas sem descuidar da Advocacia Pública, e da Defensoria Pública também, que exercem funções elementares, essenciais aqui na prestação da tutela jurisdicional. Tá ok, meus amigos? Então este é o espelho, este é o que nós podemos esperar, Isso é o que nós podemos esperar para o seu concurso de agente de segurança penitenciária de Pernambuco. Tá ambientado? Tá tranquilo? O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou puxar dentro deste edital 2 tópicos que eu espero que vá cair na sua prova, que vão cair na sua prova. Então aqui a gente já vai te dar aquela base, aquele suporte mínimo para você saber identificar aqui 2 questões que podem vir na sua prova dentro da expectativa de conteúdo para o direito constitucional, beleza? Galera, primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre princípios fundamentais. Ora, o que significa princípios fundamentais? Significa que nós trataremos, portanto, de elementos, de características, de normas estruturantes e essenciais da República Federativa do Brasil. Justamente por isso que recebem o nome de princípios fundamentais, Aqui nós podemos ver, por exemplo, a forma de Estado adotada pelo Brasil. O Brasil adota a forma de Estado federada, Nós vivemos, portanto, em uma federação. Essa federação, ela é marcada, ela é constituída, ela é caracterizada pela descentralização do poder político. Ao invés de nós termos um órgão, um centro único de poder político, nós temos uma descentralização do poder político na República Federativa do Brasil. Essa descentralização caracteriza-se na atribuição de autonomia para entes federados, pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Cada uma dessas pessoas possui autonomia político-administrativa. Cada uma dessas pessoas possui capacidade de administrar os seus próprios interesses, capacidade de criar as suas leis fundamentais, seja as constituições estaduais, sejam as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, tem a plena capacidade de exercer legislação própria, competência legislativa, tem a plena capacidade de eleger os seus representantes, seja no âmbito do Poder Executivo, seja no âmbito do Poder Legislativo. Então verificamos que a federação ela tem essa característica marcante, repartição de competências constitucionais a cada um dos entes federados. E nós temos outra característica que é fundamental numa federação, galera? A soberania. A soberania é uma atribuição que é direcionada exclusivamente à República Federativa do Brasil, ao passo que autonomias são concedidas à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vale lembrar,
esse vínculo federativo, esse pacto federativo é indissolúvel, portanto, é vedado o direito de separação, é vedado, anote aí no seu material, o direito de secessão. Não pode um Estado membro da federação querer, né, se separar da República sob pena de intervenção federal a ser decretada pelo presidente da República, inclusive de ofício, tá, pessoal? Em caso, né, de movimento separatista, para manter a integridade nacional, pode o presidente da República decretar a intervenção federal, portanto, suspendendo temporariamente, afastando temporariamente a autonomia daquele Estado que estava querendo se separar da República, tá joia? Então é possível, portanto, o decreto de intervenção federal. Claro, né, depois de ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, o presidente pode tomar esta conduta. Galera, vale lembrar também que qualquer tentativa de abolição, né, da forma federativa de Estado viola a Constituição Federal. Por quê? A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea prevista no seu artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. Portanto, vejam a importância da federação como característica essencial do Estado brasileiro, tá ok? Importante falar com vocês que a nossa federação foi constituída por um movimento de desagregação, tá joia? O Brasil já foi um Estado unitário, né? Passou por um movimento de desagregação, foi então que surgiu a nossa Federação Brasileira. Federação Brasileira constituída por meio de um movimento de desagregação. Beleza? Isso que nós temos para falar de forma federativa de Estado. Meus amigos, o Brasil é uma república, não é verdade? O Brasil é uma república. A república é a característica que marca a forma de governo adotada pelo Brasil, republicana. A forma de governo republicana significa, define, espelha o relacionamento entre os governantes e os governados, o relacionamento entre o titular do poder e aquele que exerce o poder em nome desse titular. Nós sabemos, por força do artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, não é verdade? Que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Pelo voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular, o povo vai exercer o poder de forma direta. Mas olha só, nós precisamos lembrar, portanto, que ter uma forma de governo republicana exige que aquele que exerce o poder seja eleito. Nós temos, portanto, a eleição para o representante do titular do poder, né? Esta eleição é para exercício de um mandato temporário e, além disso, aquele que exerce o poder em nome do titular pode ser responsabilizado pelos atos que pratique e que desvie dessa finalidade de representação do real titular do poder. Na verdade, portanto, nós vivemos no Brasil que adota uma forma de governo republicana. A forma de governo republicana. Não se adota no Brasil a monarquia, tá joia, meus amigos? Bom, nós sabemos, portanto, que o Estado brasileiro, né, ele vive num regime de governo democrático. Nós temos um regime de governo democrático no Brasil. Este regime de governo, meu amigo, é marcado pela participação popular na política, na administração do Estado, na fiscalização do Estado de modo geral, né? Nós temos um maior controle público, né? Controle público das políticas públicas, do que vem sendo feito aí pelos nossos representantes, é justamente a possibilidade de maior participação, maior controle dos atos do Estado, não é verdade? Então nós temos, olha só, galera, 3 características marcantes aqui. Forma de Estado adotado pelo Brasil é uma federação. Forma de governo adotado pelo Brasil é uma república. Regime de governo adotado pelo Brasil é uma democracia.
E coloque entre parênteses aí, democracia semidireta ou participativa. Por quê, meus amigos? Porque ora o povo vai exercer o poder por meio dos representantes, portanto indiretamente, ora ele vai exercer o poder diretamente, pelo voto, sufrágio universal, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, nós temos um regime, né, de governo democrático e essa democracia é semidireta ou participativa, beleza? E para complementar esse ciclo, nós temos um sistema de governo adotado pelo Brasil espelhado no presidencialismo, galera. O sistema de governo adotado pelo Brasil é o presidencialista. Isso significa basicamente o quê? Significa que as funções de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública federal são concentradas em uma única pessoa. Essa pessoa é o presidente da República. O presidente da República representa o Brasil no âmbito externo, no âmbito internacional. O presidente da República é responsável por decisões políticas governamentais importantíssimas no Estado brasileiro. E o presidente da República, ao mesmo tempo, ele dirige, né, a administração pública federal, tá joia? Exerce, portanto, ali esse poder executivo com o auxílio dos ministros de Estado. Então vejam quantas coisas vocês já viram aqui só nesses breves comentários. É importante que você saiba agora, meus amigos, fundamentos, objetivos e princípios de relacionamento internacional do Brasil, que marca ali esse primeiro tópico do nosso edital. Vem comigo para o quadro. Olha só. Galera, quando eu falo em fundamentos, eu necessariamente falo no artigo 1º da sua Constituição. São fundamentos da República Federativa do Brasil, né? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Bom, olha só. Quando cai esse tema, ele pode cair de duas formas. Ou pode cair meramente a literalidade da Constituição e o que é mais comum e mais esperado, tá joia? Ou ele pode cair, por exemplo, perguntando o que é cada uma dessas situações. Na verdade, o mais comum para você esperar na sua prova é isso daqui. São fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí vai querer saber se você sabe esses fundamentos. Então, nessa aula demonstrativa, vamos focar nesse prisma, tá joia? Galera, como é que vocês vão lembrar quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Proponho para vocês uma expressão muito conhecida pelos seus concorrentes. Então, você não pode se dar ao luxo de não conhecê-la. A expressão "soci de vaplu" vai te fazer lembrar de todos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soci de vaplu, você vai pegar as letras iniciais de cada fundamento, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Vem comigo, olha só. Marque aí no seu material essa expressão que vai te ajudar a lembrar de todos os fundamentos da República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Por que eu falo isso? Porque logo agora, na sequência, eu vou te mostrar quais são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quais são, né, as metas, as diretrizes, quais são os objetivos que o Brasil tem que atender na sua política. Tá joia, meu amigo? Então, perceba o seguinte, na sua prova vai cair assim: são fundamentos da República. Vai colocar uns 2 fundamentos lá para te enganar e vai trazer um objetivo fundamental e vai jogar lá no meio, para você confundir, tá ok? E aí, como que você não confunde? Primeira situação, grave o soci de vaplu. Gravou? Vem ver comigo os objetivos. Olha só. Constituem objetivos fundamentais da República, previstos no artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais,
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Meus caros, percebam o seguinte, vocês podem utilizar um primeiro mecanismo para gravar os objetivos. Qual é? Ele vem por meio de verbo. Todos os objetivos são esculpidos na Constituição Federal por meio de verbo. Mas muito cuidado com isso, meu caro. Nem todas as questões trarão os objetivos fundamentais por meio de verbo. E aí você pode correr um grande risco de errar uma questão por gravar meramente esse mecanismo. Vem por meio de verbo, é objetivo. E se não vier, tá joia? Então você não pode se dar o luxo de errar. O que eu proponho para você? Uma segunda expressão para gravar aqui objetivos fundamentais. Com GAER-PRO também vamos trazer aqui as iniciais de cada objetivo para ficar mais fácil para você. Então você tem Socidivaplu gravando os fundamentos. Com o GAER-PRO você vai gravar os objetivos fundamentais. Vem comigo, olha só. Constituem, portanto, objetivos. Com o GAER-PRO, o que é, né, na verdade, com o GAER-PRO? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos, né, de qualquer espécie aqui. Meus amigos, Jean, mas está muito grande para gravar? Claro que não. Se você der uma lida 2, 3 vezes nisso e fizer exercícios, nunca mais vai sair da sua cabeça. E olha só, a importância de saber fundamentos e a importância de saber objetivos fundamentais. Agora, eu vou te apresentar quais são os princípios de relacionamento internacional do Brasil. E quer saber? São 10. Então, o que é melhor? Você gravar fundamentos, gravar objetivos, né? Ou procurar gravar só os princípios de relacionamento internacional? Ora, grava os primeiros que são menorzinhos, mais fáceis de lembrar. Quando a gente vai olhar princípios de relacionamento internacional, não se preocupe, né? Porque eles não são difíceis de perceber, que se tratam de um comportamento do Brasil no âmbito internacional. Fica muito fácil da gente observar quais são princípios de relacionamento internacional. Mas tem macete também. Vem comigo para o quadro, olha só. Olha os 10 princípios de relacionamento internacional esculpidos aqui no artigo 4º da sua Constituição. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para progresso da humanidade e concessão de asilo político. Jean, como é que eu vou gravar isso tudo? Meu amigo, eu te sugiro uma expressão que funciona muito para muitos alunos, é o ainda não comprei recos. Jean, mas ainda aí tem o A no final. Não, aqui no nosso caso não tem. O ainda vai se escrever assim mesmo para que o macetinho dê certo, beleza? Jean, mas não comprei, eu lembro que antes de P e B vem o M. Não, isso no português lá com a professora Júnia Andrade e professor Macarrão. Aqui no Constitucional, o comprei aqui vai ser escrito com C-O-N mesmo. Por quê, meus amigos? Perceba que ao contrário dos fundamentos e objetivos, os princípios de relacionamento internacional não vêm na mesma ordem, tá? Desse macetinho, mas fica fácil de nós gravarmos. Olha só, você está com o macete do lado e você está com o rol de princípios de relacionamento internacional. Vamos identificar cada um para você se familiarizar? O que poderia ser o A aqui? Olha só, autodeterminação dos povos, não é? Vamos ver, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos. Cuidado que aqui não é dignidade da pessoa humana, tá? É prevalência dos direitos humanos. Dignidade é um fundamento. Igualdade entre os estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo,
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e solução pacífica dos conflitos. Esses são os 10 princípios de relacionamento internacional. Se você gravar o Ainda Não Comprei Recos, der uma lida nessa lista 2 vezes, você já tem toda a bagagem para fazer questão que compare fundamento, objetivo e princípio de relacionamento internacional. Você arrebenta na sua prova, tá joia, meus amigos? E vale lembrar o seguinte, olha só, este tópico é um dos mais básicos, né, do nosso conteúdo de agente penitenciário. Então, o que você não pode fazer? Não pode errar. Pelo amor de Deus, se você erra uma questão dessa, os concorrentes vão passar, mas vão passar rindo do seu lado. Vão passar rindo do seu lado e a gente não pode admitir isso. Beleza? Tranquilo? Mas aí você não pode esquecer que o artigo 4º traz um parágrafo único que traz a integração, né, dos países da América Latina para formar uma integração, né, latino-americana para facilitar tratativas aqui políticas, culturais, sociais e econômicas. Vem comigo aqui, olha só. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica. Vamos grifar? Essas coisas são importantes grifar para ficar na sua cabeça, ó. Econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Estilo Mercosul. Meus amigos, olha só, isso cai na sua prova, Vamos fazer o seguinte, a integração da República Federativa do Brasil para formar uma comunidade latino-americana de nações. O que vai cair para você é quais são ali, né, os objetos, né, de integração. Você viu, né? Política, econômica, social, cultural. Para ficar fácil na sua cabeça, porque você vai ver um monte de conteúdo de direito constitucional ainda comigo, como é que a gente vai gravar? Quais são esses objetos, né, de integração que a República Federativa do Brasil buscará? Você vai fazer uma homenagem à sua banca. Uma homenagem à sua banca. Qual que é a banca do seu concurso, meus amigos? Não é a CESP? Então vem para o quadro comigo, ó. Qual que vai ser a integração que a República Federativa do Brasil buscará? Olha, integração CESP. Você vai lembrar da integração CESP. Ah, Jean, mas tá faltando um E depois do P. Não. Aí não começa a sacanear, não. Vamos lá, olha só. O que vai ser a integração CESP? Integração cultural, econômica, social e política. Tem gente que fala que a banca CESP não te ajuda, tem gente que fala que a banca CESP é maligna, é perversa. Claro que não, ela está te ajudando aqui num conteúdo de direito constitucional. Integração CESP, você lembra quais são os objetos, quais são ali os objetivos que o Brasil buscará nessa integração. Beleza? Tranquilo? Matou esse conhecimento aqui? Vamos aplicá-lo em questões? Vem comigo, olha só. Questão 1, Banca CESP 2016. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então, o que ele quer saber de você é o artigo 3º da sua Constituição. Na verdade, o que ele quer saber, portanto, é o nosso CONGAER-PRO. Aqui vai ficar fácil para você, ó. Você que acabou de ver o Ainda Não Comprei Recos, vai saber que independência nacional é um princípio de relacionamento internacional, então não é objetivo. Solução pacífica dos conflitos é um princípio também. Autodeterminação dos povos também é um princípio. Construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Ah, Jean, não sei. Vamos dar uma olhada na E. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É um princípio. Galera, olha aquela situação que eu falei com vocês. Ele traz um objetivo, mas não por meio de verbo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, claro que está lá na sua Constituição Federal, no artigo 3º. Mas a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é a mesma coisa, tá joia? Então, obviamente, letra D é o nosso gabarito. Vamos seguindo, ó. Essa caiu em 2013, mais o conteúdo referente aqui ao que a gente está trabalhando.
não é fundamento da República Federativa do Brasil a soberania. A soberania não é fundamento, pessoal? Tá errado, né? A soberania você vai lembrar aqui para mim, ó, do So, tá? Do So lá do Socidivaplu. Lembra dele? Socidivaplu, ele tá logo aqui no início, ó, o So. Portanto, é sim um fundamento da República. A República Federativa do Brasil é formada pela união dissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal? Claro que não, né? A gente falou na indissolubilidade do Pacto Federativo. Portanto, união indissolúvel. O pluralismo político não é o fundamento da República Federativa do Brasil? Errado. Pluralismo político é um fundamento da República. Os poderes legislativo, executivo e judiciário são poderes da União, dependentes e harmônicos entre si? Cuidado, esse conteúdo está no seu artigo 2º da Constituição. São poderes, sim, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. E a letra E, constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, expresso no texto constitucional, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Olha só, novamente a CESP querendo te pegar naquela ideia do verbo, questãozinha correta. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Olha só, agora eu quero falar com vocês a respeito de um tema que está lá dentro de organização dos poderes. Qual é? Ora, poder executivo. Meus amigos, poder executivo vai cair na sua prova, principalmente as atribuições e responsabilidades. Responsabilidades a gente vai deixar para a próxima aula. Atribuições, eu queria lembrar para vocês que o poder executivo é exercido pelo presidente da República com o auxílio, a chefia da administração pública federal com o auxílio dos ministros de Estado. Meus queridos, o poder executivo exercido pelo presidente da República, ele tem características, ele tem competências marcantes no texto da Constituição. Está lá no artigo 84 do seu texto. E no artigo 84 fala, compete privativamente ao presidente da República, traz várias competências. Dentro daquelas competências, o que eu preciso que você guarde? Preciso que você guarde quais são as competências delegáveis do presidente da República, isso é importante, quais são as competências delegáveis do presidente da República e a quem o presidente da República pode delegar. Quer fazer uma anotação aí? Faz o seguinte, ó, anota o parágrafo único do artigo 84, tá ok? E anota os incisos 6, 12 e 25, primeira parte. Por quê? O artigo 84 tem um monte de competências, mas nem todas elas são delegáveis. Então, o que a prova vai querer saber? Quais as competências do presidente da República são delegáveis e a quem? Primeira coisa, quais as competências do presidente da República são delegáveis? Jean, no 6, tá lá, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público. Segunda competência que o presidente dispõe mediante decreto, extinguir funções e cargos públicos quando vagos, funções e cargos públicos federais quando vagos, tá joia? Terceira competência do presidente da República, conceder indulto, comultar pena com a oitiva das instituições previstas em lei, quando for o caso, quando couber, tá joia? Quarta competência aí que o presidente da República pode delegar, prover cargos públicos federais. E aí, obviamente, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que o presidente da República, além de prover, além de delegar a competência para prover, pode delegar a competência para desprover também cargos públicos federais. Então, por exemplo, aplicar uma pena de demissão. Tranquilo? Beleza? Agora a segunda pergunta. Quem pode receber essa competência delegada do presidente da República? Anote aí no seu caderno. Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e Ministros de Estado.
Por força lá do parágrafo único do artigo 84, fala ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União, tá joia? Essas são as 3 pessoas que podem, ou melhor, as pessoas que podem receber competência delegada do Presidente da República. E apenas essas que eu falei para você, beleza? Vamos conhecer o texto da Constituição? Vem comigo para o quadro, olha só. Compete privativamente ao Presidente da República. Galera, eu vou direto lá no parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único, quer ver? Parágrafo único aqui embaixo, ó. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6, 12 e 25, primeira parte, a ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Vamos ver essas competências? Já grifei aqui de vermelho para te facilitar. Ó. 6. Dispor mediante decreto, organização e funcionamento da administração pública federal. Muito cuidado com isso aqui, ó. Quando não implicar, deixa eu até colocar o marca-texto aqui para te facilitar. Olha só. Quando não implicar aumento de despesa, meus amigos. Por quê? Se implicar aumento de despesas, não pode ser tratado por meio do decreto do presidente. E mais, criação ou extinção de órgão público será por meio de lei, tá joia? A gente não pode dar ao presidente da República a prerrogativa de tratar mediante decreto. Segunda, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, obviamente, se o cargo público tiver ocupado, o presidente da República não poderá dispor mediante decreto pela sua extinção, tá joia? Teria que ser por meio de lei também. 12. Conceder induto, comultar penas. Lembre disso, ó, conceder induto, comultar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Seguindo, 25, primeira parte, tá joia? Prover cargos públicos federais. Prover cargos públicos federais. Meus amigos, extinguir cargos públicos federais não está aqui, ó, não está dentro da competência delegável do presidente da República, tá joia? Então deixa eu até apagar aqui, porque eu grifei errado. Extinguir cargos públicos federais aqui não está dentro dessa competência delegável, tá joia? Por isso que a Constituição fala, artigo 25, primeira parte, tá joia? Primeira parte. Seria prover cargos públicos federais. E o Supremo Tribunal Federal já entendeu que também se abarca aqui, se encaixa nessa competência, desprover cargos públicos federais. Desprover cargos públicos federais. Então, exoneração, aplicar uma pena de demissão, a pessoa poderia ser também delegado pelo presidente da República, beleza? E lembre a quem, Ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Meus amigos, vamos ver uma questão a respeito desse tema? Vem para o quadro comigo, olha só. Questão 3 aqui, também 2016 CESP, hein? Em relação às atribuições e responsabilidades do presidente da República, assinale a opção correta. O presidente da República pode delegar ao Procurador-Geral da República a atribuição de prover e extinguir cargos públicos na administração pública federal? Prover pode, extinguir não. Tá joia? Então, muito cuidado com isso. Por isso que o parágrafo único é importante. Ele fala do artigo 84, inciso 25, primeira parte. A competência do presidente da República para conferir condecorações, distinções honoríficas não se insere entre aquelas passíveis de delegação a ministro de Estado. Tá correto, não tá, meus amigos? Nós falamos dessa competência aqui nas competências delegáveis? Não, por isso que você tem que estudar por estratégia. Se você sabe as competências delegáveis do presidente da República, o resto tudo é indelegável. Beleza? Ótimo, volta para o quadro. Vamos lá.
Compete ao presidente da República, após aprovação prévia do Congresso Nacional, decretar estado de defesa e estado de sítio. Cuidado com isso, tá? O estado de sítio necessita de autorização prévia. Agora, o estado de defesa, não. O estado de defesa, o presidente da República decreta, independentemente de prévia autorização do Congresso Nacional. Beleza, meus amigos? Tranquilo? Ofenderia a Constituição decreto presidencial que tivesse por objeto a extinção de cargos públicos vagos, pois se trata de matéria reservada, de reserva legal. Claro que não ofenderia, né, meus amigos? Cargos públicos federais podem ser extintos por meio de decreto do presidente da República quando vagos, tá joia? Então, a extinção de cargos públicos aqui pode ser realizada por meio de decreto do presidente da República, desde que eles estejam vagos. Compete privativamente ao presidente da República conceder anistia e indulto? Anistia não, tá joia? Anistia vai ser uma competência que não é reservada ao presidente da República, é uma competência do Congresso Nacional. Meus queridos, aqui estão gabaritos para vocês brincarem aí depois com essas questões novamente. Essa aula, na verdade, foi uma mera demonstração do que nós podemos esperar aí para o curso de Direito Constitucional para agente de segurança penitenciária do estado, glorioso estado de Pernambuco, tá joia, meus amigos? Então, foi um grande prazer estar com vocês, tá ok? Espero que tenha podido passar algumas táticas aqui, algumas estratégias para que você implemente na sua prova, e no curso de Direito Constitucional será assim. Eu te passarei o conteúdo, te mostrarei como a sua Constituição traz esse conteúdo para você e sempre que possível passarei aqueles macetinhos que fazem uma total diferença na hora da realização da prova, tá joia? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais, galera. Valeu!